olha só o que eu preparei para hoje, né? Hoje eu quero mostrar para vocês como pintar rosas, como deixar a pintura com as cores bem brilhantes. O que é que acontece com a sua pintura que as cores não ficam brilhantes, que as rosas não ficam com as cores intensas? Vamos compartilhar, meninas! É uma pintura desenvolvida com o método Pintando com Liberdade de Criação. Já fiz o fundo e fiz também a mesinha para adiantar, para a gente ganhar tempo para trabalhar nas rosas e nas folhas. Vamos reservar os espaços. Quem está comigo já há algum tempo sabe que no método Pintando com Liberdade a gente reserva os espaços. Com azul celeste eu estou reservando o espaço da toalhinha, somente o centro com o azul celeste. Vou reservar o espaço das folhas também, ó, com o verde oliva, respeitando o espaço das rosas. Como é que eu vou deixar essa pintura com as cores bem vivas? Para que a pintura fique com as cores bem vivas, é necessário que você coloque vários tons da mesma cor. Comecei aqui, ó, na cor verde oliva, preenchendo o espaço das folhas, e nas folhas eu vou usar muitas outras cores nessa reserva de espaço. Olha só quanta liberdade para pintar. Você já começou uma pintura pintando assim, reservando os espaços com toda essa liberdade, apenas pegando a tinta assim, ó, na ponta do pincel e preenchendo de forma assim bem livre mesmo? Você já fez isso alguma vez com a sua pintura? Com o pincel número 14, eu estou reservando o espaço das folhas. Onde tem folha, eu estou reservando o espaço com a cor verde oliva. Se você está observando todos os detalhes, olha só, você está vendo que eu não fiz o contorno aqui das rosas, porque se eu for fazer esse contorno todo certinho, aí eu vou ficar presa, né? Eu vou ficar limitada a um contorno, a fazer esse contorno todo certinho, e não é essa a ideia do método Pintando com Liberdade. Essa primeira etapa do método você pinta assim, ó, de forma bem livre. Você vai construir o esqueleto da pintura. Para fazer o fundo, para reservar o espaço das rosas, eu vou começar com a cor amarelo limão, dissolvi um pouquinho mais, olha lá como a tinta está mais dissolvida. Vou trabalhar esse fundo primeiro com um tom de amarelo mais claro, né? Com o amarelo limão. O que eu vou fazer? Eu vou preencher tudo, vou reservar o espaço da rosa. Vou fazer as três em amarelo para que a gente possa pintar essas três rosas ao mesmo tempo. Com o método Pintando com Liberdade, você pinta tudo ao mesmo tempo. Você não faz uma coisinha de cada vez, você pinta tudo junto, as cores ficam vivas, ficam brilhantes. Um método que veio para destravar a sua forma de pintar, para que você possa aprender a pintar a sua tão sonhada rosa perfeita de forma simples e prática. Quando você quer deixar suas cores bem vivas, você tem que usar uma escadinha de cor.
cores, uma sequência de cores que vão assim, ó, escurecendo aos poucos para você conseguir que a sua cor, que a sua rosa ou qualquer outra coisa que você estiver pintando, para que as cores fiquem intensas. Então, se você começar do amarelo limão, amarelo ouro, se você tiver o amarelo cádmio aqui no meio, melhor ainda, né? Laranja, aqui caramelo, cerâmica, o púrpura, ou você pode ir para os tons de marrom, mas para que as suas cores fiquem brilhantes, você precisa ter uma escadinha de cores, uma escala de cores, escurecendo à medida que você vai pintando, né? Você não pode começar do amarelo limão e já ir direto lá pro laranja, porque aí a tua cor vai ficar opaca, ou pegar aqui o laranja e já pular direto pro marrom. Você precisa usar as cores intermediárias para que as suas cores fiquem brilhantes, para que as suas cores fiquem intensas. Mesma coisa as folhas. Eu passei o amarelo limão, agora eu vou usar o amarelo ouro. Com o pincel número 14, você vai fazer primeiro aqui o copo, o cálice da rosa, olha lá, com movimentos circulares, ó, que toda vez que você for pintar uma rosa, comece pelo cálice. Você escurece primeiro o cálice da rosa e esfumaça, ó, esfumaça todo o contorno. Faça isso em todas as suas rosas. Escureci o cálice. Qual é o próximo passo? Escurecer em volta da pétala que abraça. Qual é a pétala que abraça? É essa daqui, ó. Vou escurecer por fora. Com o cantinho do pincel, eu escureço a pétala que abraça. Primeiro o cálice, depois a pétala que abraça. Isso eu posso fazer, ó, em todas as rosas. Vamos seguir esse passo a passo para você memorizar, tá? Escureci o copinho e depois eu escureço a pétala que abraça. Escureço e esfumaço. Para você construir esse processo, você precisa escurecer e esfumaçar. Agora eu vou escurecer em cada cantinho de pétala, exatamente assim, ó. Vou escurecer em cada cantinho de pétala, eu vou escurecer e vou esfumaçar. Olha só, de uma maneira bem solta, bem prática, bem gostosinha, sem medo de ser feliz. Exatamente assim. E eu faço isso, ó, em todos os cantinhos. Onde tem cantinho, ó, eu marco, escureço e esfumaço. O que fica por baixo, eu também vou escurecer. Isso é regrinha de pintura, né? O que fica por baixo, você escurece. Mesma coisa aqui, ó, tem um cantinho lá, tem um cantinho cá. Onde tem cantinho, eu escureço e eu esfumaço. O que eu tenho que deixar mais claro? A pétala do centro e as pontas das pétalas. Deixo mais escuro o cálice, o fundo da pétala que abraça e os cantinhos que separam as pétalas. Eu estou construindo o esqueleto da rosa. Aqui agora eu poderia entrar direto com laranja, mas é uma cor muito forte. Então, vou fazer o quê? Vou misturar um pouquinho do laranja com o amarelo ouro, para mim ter uma cor intermediária, né? Que seria o amarelo cádmio, né? Que eu não tenho. Então, misturei. Vou escurecer com esse tonzinho de amarelo um pouquinho mais escuro, o cálice da rosa, o fundo da pétalazinha que abraça e um pouquinho dos cantinhos, né? Um pouquinho aqui em volta da pétala que abraça, ó.
eu vou construindo o esqueletinho da minha rosa, vou construindo o fundo. Você já vai vendo a silhueta da rosa, ó. Escureço o cálice, só mais o fundo, escurecendo e esfumaçando, ó, o fundo aqui da pétalazinha que abraça, né? Eu não tenho a cor, o amarelo cádmio, né? Poderia ser uma outra cor ainda intermediária antes do laranja, né? Para não escurecer de uma vez, porque quando você vai escurecendo assim aos poucos, as cores depois ficam brilhantes, as cores ficam mais vivas. Agora com a cor laranja, ó, à medida que as cores vão escurecendo, eu vou diminuindo a quantidade de tinta. Eu vou escurecer um pouquinho mais, ó, o copinho, né? O fundo do cálice. A quantidade vai diminuindo, porque se você colocar muita cor escura, você vai cobrir todas as outras cores, ó. Os fundos, ó, escureci mais o fundo do copinho e vou escurecer também, ó, o fundo da pétala que abraça. Tirei o excesso e à medida que eu tirei o excesso, sobrou uma sujeirinha e é esta sujeirinha que eu passei um pouquinho mais ali, ó. Vou fazendo a mesma coisa em todas as rosas, porque eu estou trabalhando com um método que me permite pintar todas elas ao mesmo tempo. Eu vou desenhando a estrutura da rosa, ó. Primeiro o cálice e depois o fundo da pétala. Eu faço isso em todas as rosas. Em todas elas eu vou escurecendo e esfumaçando ao mesmo tempo. A tampinha é companheira inseparável do método Pintando com Liberdade, ó. Eu não uso prato, eu quase não uso paninho para tirar o excesso. Os excessos ficam aqui, ó, aqui na borda da tampinha. Eu vou escurecer levemente, ó, somente com um toquinho, ó, de caramelo, pouquinha cor, né? Agora eu vou trabalhando, ó, mais as partes baixas da rosa, né? A parte baixa do cálice, a parte baixa aqui da pétala do fundo, né? A pétalazinha que abraça, ó. Coloca pouca tinta para você não escurecer demais, né? À medida que você vai escurecendo, olha só, você vai escurecendo, ó, e esfumaçando. A tinta não pode ficar parada no método Pintando com Liberdade. Todas as cores que eu coloquei, eu esfumacei. Eu vou deixar enxugar um pouquinho e vou trabalhar as folhas um pouquinho.